O impacto que a aparência provoca na cabeça das pessoas é um tema que nós aqui no canal já estudamos bastante, mas mesmo para quem se aprofunda bastante nessa questão, quanto mais você colhe dados, informações, quanto mais você colhe nuances, mais impressionado você fica com a realidade. É uma realidade que as pessoas elas não estão preparadas para encarar de frente. Essa que é a verdade. E nesse vídeo, a gente vai se aprofundar muito nessa questão de como a aparência ela realmente impacta em todas as áreas da sua vida e como ela realmente faz uma diferença brutal. Aparência não é vaidade. Aparência é necessidade. O meu nome é Pedro e eu tenho 41 anos. Seja bem-vindo. Você está no canal Olhos de Caçador. E para que a gente não fique enrolando tanto aqui no vídeo, a gente já vai direto para o nosso primeiro estudo. Pesquisa, um privilégio no local de trabalho. Aqui, o pesquisador ele já traz algumas questões que nós aqui no canal já sabemos e algumas outras questões que não ficam tão claras para todo mundo. Por exemplo, aqueles que se classificaram como extremamente atraentes ganham em média $20 mil a mais por ano do que aqueles que se classificaram como pouco atraentes. Essa é uma verdade que nós aqui no canal já sabemos. Você ter uma aparência melhor significa em você ter uma renda maior, você ter uma qualidade de vida maior, você ter uma carreira mais promissora, só por causa dessa questão da aparência. Os CEOs tinham mais do dobro de probabilidade de se classificarem como extremamente atraentes do que a média, 71% dos CEOs, em comparação com 33% da população em geral. Isso aí também a gente já sabe, os CEOs, em média, eles são mais atraentes. São mais atraentes porque são CEOs? Não, são CEOs porque são mais atraentes. Essa que é a verdade. Pessoas que se classificaram como pouco atraentes têm 5 vezes mais probabilidade de dizer que sua aparência impactou negativamente sua carreira, 46% em comparação com 7,6%. As pessoas elas já sabem disso instintivamente. Aquela promoção, ele se esforça tanto, ele faz o melhor trabalho, ele é super dedicado, ele é super talentoso, mas chegou naquela hora, aquela promoção foi aquela outra pessoa que ficou com a vaga. E o único detalhe que você perdia para essa pessoa era a questão da aparência. Pois é, 64% das pessoas se sentem pressionadas a alterar características naturais para atender aos padrões convencionais de beleza no trabalho. E essa é uma questão que hoje ela está se tornando cada vez mais comum. Nunca as clínicas estéticas elas lucraram tanto, seja harmonização facial, seja outros procedimentos, botox principalmente, porque as pessoas elas já entenderam que você ter uma aparência melhor, ela não vai implicar só na questão da carreira. Você também vai fechar negócios com mais facilidade, porque as pessoas elas querem fechar negócios com pessoas bonitas. É instintivo, é uma questão realmente ancestral que está ali, que está agindo ali na cabeça das pessoas. Um outro caso bastante polêmico que ilustra como essa questão da aparência, ela realmente molda a cabeça das pessoas. E isso não só na questão da carreira, ou na questão dos relacionamentos, que a gente já sabe, né? Todo mundo já sabe que pessoas mais bonitas conseguem se relacionar com mais facilidade. O homem mais bonito pega muito mais mulher. A mulher muito mais bonita, ela atrai muito mais homens. Isso aí todo mundo já sabe. Agora, dá uma olhada nessa reportagem aqui. TikTok tentou filtrar vídeos de usuários feios, pobres ou deficientes. Exatamente isso. Lá nos primórdios do TikTok, ele simplesmente censurava pessoas que não tinham a aparência adequada para o aplicativo. Porque aquele negócio, eles sabiam que se você tem pessoas bonitas fazendo vídeo ali no site, você vai atrair muito mais gente para o seu site. Se por outro lado tem pessoas ali com aparência não tão legal, você vai ter menos pessoas com propensão a ficar assistindo aqueles vídeos, o que pode acabar afastando o público. É cruel, é uma coisa realmente repugnante quando a gente lê à primeira vista, mas quando você faz uma análise pragmática, faz todo sentido, porque é aquele negócio. Eles sabem que a aparência ela mexe de verdade com a cabeça das pessoas. Então eles simplesmente privilegiar pessoas bonitas ali no site, eles já sabem que vão atrair muito mais público. Os documentos detalham como os moderadores do aplicativo de vídeo social foram instruídos a selecionar conteúdo para o Influent Feed para você, uma linha do tempo algorítmica
que é o primeiro ponto de contato da maioria dos usuários ao abrir o aplicativo. Como resultado, ser selecionado para você pode gerar um grande número de visualizações para um determinado vídeo, mas os critérios de seleção sempre permaneceram em segredo, com pouco conhecimento sobre o nível de automação envolvido. Os moderadores do TikTok foram instruídos a excluir vídeos do feed para você caso não fossem aprovados em qualquer uma das categorias, mostra os documentos. Usuários com formato corporal anormal, não limitado a nanismo, acromegalia, que sejam gordinhos, obesos ou muito magros, ou que tenham uma aparência facial feia ou deformidades faciais, devem ser removidos, diz um documento, pois se a aparência do personagem não for boa, o vídeo será muito menos atraente, não valendo a recomendação a novos usuários. Então aqui você percebe que algumas redes elas podem sim ser bastante agressivas nessa questão da aparência. Quando você entra lá naquela rede social e você vê que as recomendações de fotos de usuários que chegam para você sempre são de pessoas muito bonitas, com uma aparência muito acima da média. Ah, será que isso aí é sorte? Não, isso aí é muito bem planejado, porque as pessoas elas já entenderam que essa questão da aparência, ela realmente mexe muito com a cabeça das pessoas. Aqui ele está trazendo, entre outras coisas, um privilégio que as pessoas já devem ter percebido, que o atendimento ao cliente ele muda bastante a depender da aparência de quem está sendo atendido. Sim, isso pode acontecer bastante. Olha o que diz aqui o artigo. Pessoas percebidas como atraentes podem receber um melhor atendimento ao cliente em diversos ambientes, como restaurantes, bares e lojas de varejo. Os prestadores de serviço ao cliente podem ser mais atenciosos, receptivos e amigáveis com indivíduos atraentes. E mais embaixo, processos judiciais. Estudos indicam que indivíduos atraentes podem receber tratamentos mais favoráveis em processos judiciais. Podem ser vistos como mais confiáveis, compreensivos e receber sentenças mais brandas em comparação com indivíduos menos atraentes acusados de crimes semelhantes. Isso aqui eu já venho dizendo aqui no canal sobre como essa questão da aparência influencia até mesmo sentenças judiciais. Pessoas mais bonitas, elas normalmente são condenadas com muito menos frequência do que pessoas mais feias. Se você é um cara mais feio, a chance de você ser condenado é maior. E uma vez sendo condenado, a pena recebida também vai ser uma pena maior. O que acaba nos mostrando que essa questão da aparência, ela realmente mexe muito com a cabeça das pessoas. E um caso que chamou muito a atenção ali no ano passado foi de Luigi Mangione, um rapaz de 26 anos que foi acusado de assassinar um CEO da área de saúde. O Luigi Mangione é esse rapaz que vocês estão vendo aí. Vocês podem ver que, sim, ele é um rapaz bonito e ele conseguiu rapidamente uma legião de fãs. Algumas pessoas podem falar, são pessoas de esquerda que estão apoiando alguém que está combatendo o sistema e coisa e tal. Mas será mesmo? Eu peguei aqui alguns clipes para a gente comentar bastante sobre essa questão do Luigi Mangione. Vamos ouvir. Quem é o assassino bonitão que matou o CEO de um seguro de saúde? É o assunto mais comentado dos Estados Unidos, todo mundo está indo à loucura porque realmente parece cena de filme. No dia 4 de dezembro, Brian Thompson, CEO de um seguro de saúde, foi baleado no meio da rua em Nova York. Isso ocorreu pouco tempo antes dele se encontrar com outros investidores da área. Ele até foi levado em estado crítico para o hospital, mas infelizmente não deu e ele faleceu. Mas aí que tudo começa a ficar super interessante e parecer literalmente um filme. No local do crime foi encontrado as cápsulas da bala e vocês não vão acreditar o que estava escrito. Delay, deny, defense, que no bom português significa negar, defender e depor. Essas três palavras foram tiradas de um livro que critica profundamente as práticas ilegais cometidas pelas seguradoras. E não para por aí, porque depois que ele desviveu o CEO, ele começou a brincar literalmente com a polícia. De uma forma muito calma, primeiro ele fugiu a pé, depois ele foi de bicicleta, depois ele pegou um táxi até o Central Park. Reparem bem na mochilinha, chegando no Central Park ele jogou fora. Quando a polícia encontrou, tinha dinheiro de Monopoly dentro. Mas sem querer, no meio dessa fuga, ele acabou revelando seu rosto para uma câmera de segurança e aí a polícia conseguiu identificá-lo. Tratava-se de Luigi Mangione, um menino aparentemente bonito, rico e muito inteligente. Pra vocês terem noção, ele é graduado numa Ivy League, uma das faculdades mais difíceis de se entrar no mundo.
Não só isso, mas ele era o melhor aluno da sala. Ele também vem de uma família estruturada, rica e bem influente. E sabe a arma do crime? Pelo visto, foi ele que criou do zero, fazendo tudo por impressão 3D. Inclusive, os investigadores do caso estão impressionados como ele foi inteligente ao fazer tudo. Eles literalmente falaram que o Luigi parecia expert no assunto. O tempo foi passando e o Luigi ficou foragido durante 6 dias. Nesse meio tempo, os investigadores já estavam malucos e ofereceram uma recompensa de $10 mil para quem encontrasse ele. Mal sabiam eles que a internet inteira estava a favor de Luigi. Todo mundo começou a defender esse homem. Até que ele foi comprar um lanche no McDonald's, os funcionários o denunciaram e a polícia foi lá e pegou ele. E se vocês acham que acabou por aí, vocês estão muito errados. Descobriram que a motivação do crime foi porque o Luigi perdeu os 2 avós por negligência médica do seguro de saúde. E agora a internet toda tá achando que ele é um herói justiceiro. Até o momento ele tá se declarando inocente e é isso que temos por hoje. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar like pra eu trazer mais atualizações pra vocês. E aqui nós vamos ter vários vídeos de mulheres falando sobre esse caso. Sempre mulheres. Lembra do Luigi Mangione? Um rapaz que chocou o mundo no fim de 2024 porque assassinou o CEO da United Healthcare, a maior empresa de planos de saúde privada lá dos Estados Unidos. Acabou de sair um documentário sobre o caso, então se você escuta meu podcast de True Crime, você vai curtir. O Brian Thompson foi morto a tiros na frente de um hotel de luxo em Nova York. E o Luigi conseguiu fugir, mas foi preso dias depois num McDonald's, na Pensilvânia, a uns 400 quilômetros de distância. Descobriram uma carta à mão que ele deixou, que foi considerada um manifesto. Lá ele dizia que a saúde do país é uma das mais caras do mundo, que é super inacessível. Por causa disso, várias pessoas apoiaram o Luigi, inclusive doando dinheiro para ajudá-lo com as despesas jurídicas. A arrecadação de fundos já passa dos $300 mil, gente. Então o crime ganhou tons de vingança contra o sistema e até chocou muita gente, porque o Luigi é de uma família rica, estudou numa universidade renomada. Agora, em fevereiro de 2025, ele tá aguardando o julgamento e o doc tem 1 hora de duração e se chama Luigi Mangione, o assassino do CEO, que já tá disponível na Max. Me conta aí se você vai assistir. Você percebe isso? O camarada, ele simplesmente matou um sujeito no meio da rua e com esse discurso de justiça social, ele já arrecadou mais de $300 mil para pagar custas ali com advogados e a sua defesa jurídica. Será que se ele fosse um cara feio, ele conseguiria esse mesmo apelo da população? Fica a reflexão. Acusado de assassinato, Luigi Mangione pede aos fãs devotos que parem de inundá-lo com fotos. Aqui, ele já está pedindo para que os fãs, principalmente mulheres, parem de mandar um monte de fotos. Ele não consegue simplesmente processar a quantidade de admiradores e admiradoras, o que acabou levando ele a fazer esse apelo público. Nesse outro clipe aqui, eu quero falar principalmente dos comentários que a gente vai encontrar. Primeiro vamos deixar o clipe rolar e depois a gente vai ler os comentários. Nossa, amiga, sério, eu acho que ele tá mais bonito agora. Eu acho que é o corte de cabelo, gente. Esse corte de cabelo valorizou ele demais. Quem fez esse corte dele lá na cadeia tá de parabéns. Eu não sei, gente, eu até tava falando nos comentários, né, que parece que ele tá mais bem, a pele dele tá mais boa. Porque, tipo assim, ele tava foragido, aí ele tava, tipo, meio largado, né? Tava podendo fazer o cabelo enquanto ele tava fugindo da polícia. Então, por isso, quando ele é preso, ele tá, tipo, com o cabelo grande e tal, todo desgrenhado. Mas agora que ele já teve um tempinho, fizeram a sobrancelha do... fizeram um corte, ele tá dormindo bem agora. A pele dele tá até melhor. Ai, gente, eu morro com os comentários lá no Twitter, ó. Pois é. E aí, nesse mesmo clipe, a gente vai ter aqui alguns comentários. Como conseguiram deixar esse homem perfeito? Ficou mais lindo ainda. Incrível como ele fica bem em todos os vídeos. Ele tá cada dia mais lindo, nosso herói. Nosso marido. Libertem o meu marido. Verdade, ele é bonito e ficou bonitão. E por aí vai. E você vai ver aqui emojis. Você vai ver coraçãozinho, ele tá um sabor, me coloque nessa cela, e por aí vai. E você vai encontrar também comentários lá na gringa, sempre nesse mesmo sentido. As mulheres, elas não estão falando tanto a respeito da questão do crime, a respeito dessa questão de plano de saúde lá nos Estados Unidos, que realmente pode ser uma questão muito delicada. Os planos de saúde, eles deixam as pessoas muito na mão lá nos Estados Unidos, mas as pessoas não estão falando sobre isso, principalmente as mulheres. Estão falando muito mais sobre a aparência do cara, como ele é bonito, como ele é incrível. E com isso ele ganha engajamento, ele consegue dinheiro para arcar com as custas judiciais. Então você percebe como essa questão da aparência, ela realmente mexe com a cabeça das pessoas. Ela não é uma questão trivial, a aparência não é vaidade.
Aparência não é superficialidade como as pessoas querem te fazer acreditar por aí. Aparência é uma questão da mais absoluta importância, que realmente pode moldar toda a sua trajetória de vida. E por causa disso que você não deveria negligenciar essa questão da aparência. E foi por causa disso que eu criei esse canal, para trazer esse conhecimento para os caras. Primeiro, a aparência importa. E importa muito. E segundo, a aparência ela pode ser transformada com os cuidados certos, mas não com pseudociências que a gente vê por aí, dicas furadas que não ajudam em nada e até dicas perigosas. Não, a gente falar realmente com aquilo que está consolidado, com aquilo que já foi comprovado que funciona. É sobre isso o tema desse canal. Se você quer conversar mais a respeito disso, vamos conversar aqui nos comentários. E se você já for membro, nós podemos conversar também ali no grupo do WhatsApp. Você é membro e ainda não está no grupo. Clica na página inicial do canal e depois clica na aba de assinaturas. Vai rolando até encontrar o meu WhatsApp. Clica, você vai falar comigo, eu vou te colocar no grupo. Você não é membro do canal. Temos o grupo do Telegram para os inscritos. É só clicar no link que está aqui na descrição que você já vai estar lá no grupo. E confere todos os outros links que estão aí na descrição, pessoal. E aparência não é vaidade. Aparência é necessidade.